bom dia. Daremos início ao segundo encontro do ciclo Educação e Formação em Tempos e Cenários de Pandemia. Essa é uma iniciativa conjunta do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Profissão Docente, o PRODOC, do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Escola Pública, Infâncias e Formação de Educadores, o GPPinfor, e conta com o apoio do CEF, que é o Centro de Formação de Educadores da Escola Básica da Unifesp, sediado no campus de Adema. Como hoje temos pessoas novas aqui conosco, que não estavam na semana passada, cabe uma apresentação dessa iniciativa. Para quem não me conhece, eu sou a professora Itali Sericato, líder do PRODOC e presidente do CEF. Mediará esse encontro comigo o professor João do Prado, que é chefe do Departamento de Educação da Unifesp Guarulhos e pesquisador do GPPinfor. Essa iniciativa tem por objetivo promover o diálogo com a comunidade educativa, para que seja possível construir formas de compreensão, formas para lidarmos com esse momento educacional que vivemos em face da pandemia de Covid-19. Após o encontro da semana passada, eu recebi várias mensagens de professores e de gestores, de diferentes redes de ensino, o que demonstra que o objetivo da ação está sendo alcançado e ressalta o papel da universidade pública nesse momento. A iniciativa se organiza em 5 encontros. Hoje, no segundo encontro da série, falaremos sobre as experiências educacionais de professores da educação infantil. E nas próximas semanas, traremos outros níveis de ensino para o debate. Dia 8 de maio, nosso tema de discussão será experiências educacionais de professores do ensino fundamental, com o professor Felipe José do Nascimento Henrique, da Rede Estadual de São Paulo, e com o professor Rodolfo Rafael Souza Oliveira, da Rede Municipal de São Paulo. No dia 15 de maio, experiências educacionais de professores do ensino médio, com os professores Humberto de Andrade Pinto, da Unifesp, e Osani Martiniano de Souza, da Rede Estadual de São Paulo. E em 22 de maio, experiências educacionais de professores do ensino superior, com as professoras Ana Carolina Colaciop, docente da Rede Privada de Ensino Superior, e Valéria Sperducci Lima, da Unifesp. Quero dizer também que essa sessão está sendo gravada e o vídeo será disponibilizado na página da Unifesp. O vídeo do encontro da semana passada já está disponível para acesso na página da Unifesp Campus de Adema. Para a nossa conversa de hoje, contamos com a participação das professoras Célia Serrão, da Unifesp, Renata Cristina Dias Oliveira, da Prefeitura Municipal de São Paulo, Jéssica Blasques da Silva, da Rede Municipal de Guarulhos, e do professor Edivaldo dos Reis Oliveira Filho, também da Rede Municipal de Guarulhos. A professora Célia é pedagoga, mestre e doutora em Educação pela USP, professora do Departamento de Educação da Unifesp Guarulhos e pesquisadora do GPPinfor. A professora Renata é pedagoga e mestre em Didática, Teorias de Ensino e Práticas Escolares pela USP, coordenadora pedagógica na Rede Municipal de São Paulo e compõe o grupo gestor do Fórum Paulista de Educação Infantil. A professora Jéssica é pedagoga e mestranda em Educação pela Universidade Federal de São Paulo e atua na Educação Infantil da Rede Municipal de Guarulhos. E o professor Edivaldo é graduado em Pedagogia e Ciências Sociais, especialista em Gestão Escolar e mestrando em Educação pela Universidade Federal de São Paulo. Também atua na Educação Infantil da Rede Municipal de Guarulhos. Agradeço pela participação e presença de todos, saúdo os que estão aqui conosco. Quero dizer que o professor João do Prado está acompanhando o chat, por onde podem ser enviados comentários ou perguntas, que os nossos convidados responderão, na medida do possível, ao final da exposição. O professor João gostaria de fazer uso da palavra? Só reforçando, então, o que você acabou de dizer, após as apresentações, aí teremos um debate, então as inscrições estão sendo feitas via chat. Aí, por favor, se vocês puderem colocar em caixa alta inscrições para não perder, e eu vou tomar cuidado, mas para garantir as falas, e aí na sequência a gente vai vou montando blocos de 3 em 3 e a gente abre para as perguntas. É isso. Obrigado, Ita. Ok. Bem, professora Célia, vamos iniciar aqui nossa conversa, né? A educação infantil,
como política pública, né, se relaciona com o direito das crianças à educação e o direito social dos trabalhadores, que possuem aí um espaço para o cuidado e acolhimento dos seus filhos enquanto trabalham, né, enquanto exercem suas atividades profissionais. No contexto da pandemia que estamos vivendo, com o ensino remoto sendo proposto, né, pelas diferentes redes para a educação infantil também, como você entende, como compreende o atendimento a esses direitos? Bom dia a todos e todas. Agradeço, né, o convite estar aqui. É um desafio para todos nós do grupo, né, lidar com esse espaço virtual, com essas tecnologias que tanto nos provocam e que tantos benefícios trazem, mas que a gente ainda está se habituando, e nesse momento da pandemia é o grande recurso, né. Nós iniciamos esse ciclo semana passada com a professora Magali, como a professora Ítali já apresentou. Então, falar depois da professora Magali é um desafio muito grande e uma grande responsabilidade também. Bom, pensar, então, como os direitos à educação e o direito social dos trabalhadores estão sendo atendidos nesse momento de pandemia. Eu sempre quando a gente discute educação infantil, eu gosto de lembrar que são esses dois direitos, né? A educação infantil atende a esses dois direitos. Geralmente, a grande ênfase, o que se discute, é o direito à educação, que é lá do artigo 208, que todo mundo conhece, né, e que é o artigo sempre que se recorre para falar da educação infantil. Só que a educação infantil é também um direito social. Está lá, né, no capítulo dos direitos sociais, é o artigo 7º, é o direito do trabalhador e da trabalhadora ter os seus filhos assistidos e educados em creches e pré-escolas públicas. E esse direito é pouco discutido. Então, independente da pandemia, contar um pouco, né, como que a gente vem pensando isso. O direito à educação, ele foi regulamentado, né, nós tivemos a LDB, assim que a Constituição confere às crianças o direito à educação a partir do nascimento, nós temos na LDB a integração da educação infantil à educação básica. A partir daí, toda e qualquer regulamentação, normatização da educação básica contempla também a educação infantil. Só que o artigo 7º, ele não foi regulamentado. Não há nenhuma lei que regulamente o direito do trabalhador e da trabalhadora a ter seus filhos atendidos. O que nós temos? Nós temos ainda a CLT, que diz lá que toda empresa com ao menos 30 mulheres com mais de 16 anos deve ter um local para guarda e cuidado do bebê, para que isso está lá na lei, né? Para que a trabalhadora possa amamentar nos 6 primeiros meses. E há a possibilidade também de ter um convênio com uma creche nas proximidades. A gente sabe que essa lei nunca foi fiscalizada, né? Poucas empresas oferecem as creches. Então, o que está colocado, né, é que o direito social é muito pouco cuidado, né, nós não temos garantido esse direito social. Com a preemência do direito à educação, o que acontece? O direito social, mais uma vez, é desconsiderado. Como que é fácil de perceber isso? Antes, as creches eram conhecidas como instituições que atendiam crianças de 0 a 6 anos em período integral. E nós tínhamos o jardim da infância, as pré-escolas, que atendiam crianças mais velhas, de 4, 5 anos, né, isso falar as grandes redes, em período parcial. Quando a gente dá prevalência ao direito da educação, muito facilmente o integral é descartado, porque ao fazer a matrícula, ao conceder a matrícula, não pode ser no período curto, pode ser no período parcial. E aí o direito à educação, ok, ele tá garantido. Agora, o direito social não se garante com atendimento parcial. O que nós presenciamos nesses últimos anos? Especialmente com a obrigatoriedade das crianças, da matrícula das crianças de 4, 5 anos. Quase que a totalidade do atendimento às crianças de 4 a 5 anos é feito em período parcial, né? E muitos municípios
diante da grande demanda por atendimento aos bebês, as crianças de 0 a 3 anos, aos bebês e às crianças pequenas, passaram a mudar suas políticas públicas e a deixar de oferecer o período integral a essas crianças e famílias, esses bebês, crianças e famílias, e oferecer o período parcial. Então, a gente vem observando que há um crescimento de oferta de período parcial também para os bebês. E a justificativa é, estamos garantindo o direito à educação. Mas ninguém diz, não estamos, né, estamos dificultando a possibilidade da garantia do direito social do trabalhador, de ter seu filho atendido. Não há hierarquia desses direitos, né, a gente sabe muito bem que na Constituição não há hierarquia de direitos. Então, o que a gente vê na história da educação infantil é esse movimento. Numa situação de pandemia, lembrando, né, não só CLT, nós tivemos aqui em São Paulo uma outra lei que garantia esse direito do trabalhador, funcionou, a lei é de 82 e foi até 1995, que garantia, era um programa dos centros de convivência infantil, então era um programa para viabilizar a implementação de creches nos órgãos públicos estaduais e nas autarquias. E nós temos também, nas universidades, as creches também para atender o direito dos servidores, né, dos docentes e dos estudantes e das comunidades. Só que, em 93, um decreto proíbe a criação das novas creches e diz que as já existentes podem continuar funcionando desde que atenda às exigências de qualidade a custos do mercado, né? E essa é a grande questão. Então, se as creches existentes hoje nas universidades, se por acaso, né, o poder público questionar o custo dessas unidades, o que se considera como custos do mercado? O que é o custo do mercado? Então, a gente está numa situação, como vive hoje as creches da USP, aí a gente está falando do poder público estadual e não do federal, numa situação de já fechou uma creche, já entregou outra creche para parceria com entidades privadas, e agora deixou de atender, não fez matrícula dos bebês, né? Então, esse direito social, ele não está sendo atendido. Então, voltando lá à sua pergunta, no momento de pandemia, quando prevalece, né, com esse movimento de prevalência da educação e uma concepção de educação que, embora nós tenhamos as diretrizes curriculares nacionais de 2009, que fala, né, que traduz todo um conhecimento produzido na área e as mais atuais pesquisas, embora nós tenhamos esse documento que ele é bastante importante e de uma qualidade reconhecida, muito facilmente a educação infantil fica refém da cultura escolar, né? Muito facilmente fica refém dessa estrutura que temos nas escolas de ensino fundamental e ensino médio. E não poderia ser diferente isso no momento de pandemia. O que acontece nesse momento de pandemia? O que se propõe como educação não é educação. Né? Quando muito é o ensino, numa perspectiva de ensino também questionável. O que vem se propondo, que os documentos, seja o documento do Conselho Estadual ou o documento do Conselho Nacional, que foi aprovado ontem, um olhar bastante centrado para o calendário escolar, né? Se flexibilizou as 200 horas, os 200 dias, mas não se flexibilizou as 800 horas, e teve uma insistência grande para que isso fosse feito na educação infantil. O GT7 da ANPED se posicionou fortemente pedindo essa flexibilização, dizendo o que é, né, qual é a especificidade da educação infantil, como assim pensar atividades remotas, né, para a educação infantil. A educação infantil ela não é propedêutica, ela não é preparatória, a avaliação é registro do desenvolvimento, né, acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Então, esses argumentos de recuperar o tempo perdido, de preparar para o próximo ciclo, isso não cabe na educação infantil. Então, mesmo com os manifestos
do GT7 da Amped, do movimento Interfóruns da Educação Infantil, do movimento, no nosso caso, né, do Fórum Paulista de Educação Infantil, que também faço parte do grupo gestor, e acho que a Renata vai falar um pouco, mesmo com todas essas manifestações, prevaleceu num documento do Conselho Nacional um olhar centrado na reposição, em formas de contabilizar horas para atender a carga mínima obrigatória. Então, isso é muito preocupante. Então, para finalizar, e aí a gente continuar essa discussão, finalizar essa primeira pergunta, dá para afirmar que a gente, neste momento, nós não temos nem como política pública, tá? Nós não tínhamos uma política pública, não temos uma política pública que responde ao direito social, continuamos não tendo, né? E não temos hoje também uma política pública que responde ao direito da educação. Isso que está sendo proposto não é educação, né? Não atende a esse direito. A não ser pelo esforço, e que é um esforço enorme, e de propostas que vêm sendo desenvolvidas por alguns municípios e algumas escolas e alguns professores que compreendem, né, de uma outra forma o que é possível ser feito neste momento. Acho que é isso, para não me estender demais. Não sei se respondi. Claro, obrigada, professora Célia. Agora, a partir disso que você traz, né, sobre o direito à educação, aos direitos sociais, enfim, eu gostaria de abordar um pouco como que o fechamento das creches, das pré-escolas, impacta nos processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, né? Que impacta na vida das famílias, sobretudo nesse cenário da pandemia, é bastante perceptível, né? Agora, de que modo a gente pode pensar isso nos processos, especificamente nos processos de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças? Na educação infantil, nós sempre reafirmamos que ela só é possível a partir de 3 atores e 3 autores. A gente só é possível pensar a educação infantil considerando, né, as relações entre as crianças, os adultos, professores e profissionais, adultos, família e comunidade. Isso, inclusive, está muito claramente colocado no artigo 29 da LDB, né? A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral, então ela não é propedêutica, ela não está preparando para nada, é o desenvolvimento integral, complementando a ação da família e da sociedade. Isso está lá definindo a educação infantil na LDB. A educação infantil é isso, né? Está lá na LDB. Nós compreendemos na educação infantil que o cuidado, ele é indissociável do processo educacional. E entendemos cuidado na do humano, né? Então, o cuidado é essa atitude de responsabilizar-se pelo outro, né? Essa atitude de se comprometer pelo outro. Então, primeira coisa que a gente pensa quando fala do fechamento das creches e pensar em impactos para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. De quais crianças nós estamos falando? Lembra lá dos 3 sujeitos. De quais famílias e de quais profissionais? Pensar, né, nesses 3 sujeitos num país de tanta diversidade e de tanta desigualdade social, e neste momento que a pandemia, né, estamos vivendo na pandemia, que é um momento político extremamente delicado, que é um momento que a gente estamos passando por um processo de empobrecimento terrível, né? Um processo forte aí de empobrecimento, um processo de perda de direitos, um processo de precarização das condições de trabalho. A reforma trabalhista e a reforma previdenciária apontaram isso, né? E ficou claro que esse processo impulsionou a precarização do trabalho e o aumento do trabalho informal, a própria recessão e a emenda constitucional número 95. A gente está no momento, né, desde 2016, de congelamento dos gastos. Então, para falar dos impactos, a gente tem que pensar neste contexto
E onde as crianças estão em casa, com as suas famílias. Que famílias são essas? Para a gente pensar uma política pública de educação, né, e de atendimento às crianças, é pensar essa diversidade de família, né, de famílias. Quem são esses sujeitos que estão lá com as crianças? Nós temos famílias que estão em serviços essenciais. Os adultos de muitas famílias compõem aí essa área dos serviços essenciais. Nós temos um grupo de famílias que estão em trabalho remoto. Então, as crianças estão em casa com essas famílias. Nós temos famílias vivendo uma tensão muito grande da perda do emprego, sabemos que contratos foram cancelados, né, um aumento de desemprego enorme, e famílias com a perda de renda. Olha aí o aumento do trabalho informal. Essas famílias todas, num contexto de preocupação com a saúde, nós já estamos vivendo muitas situações, e tem relatos, acredito que aqui a gente vai discutir, de crianças que estão vivendo as perdas já. Nós temos professores aqui de São Paulo que já faleceram, professores da educação infantil, gestores, né? Essas famílias estão vivendo também perdas. O próprio isolamento social, ele traz também uma outra dificuldade para essas famílias. É muito comum para as famílias que têm crianças pequenas ter uma rede de apoio. É a madrinha que pega a criança no final da creche, que fica um tempo até chegar a mãe, é a avó, né? É muito comum ter essa rede, e hoje com o isolamento a gente não tem mais, né? Essa rede de apoio está sendo dificultada. O próprio confinamento, independente da condição social, ele tem revelado algo que a gente que passa meio que despercebido e que é discutido em fóruns específicos e geralmente nos fóruns de discussão das questões de gênero, que é a dupla jornada de trabalho. Então, nós estamos vivendo, então essas famílias têm lá os seus adultos com as suas crianças, vivendo a dupla jornada de trabalho, num tempo sincrônico, né? É num tempo único, essa dupla jornada de trabalho. Isso, independente da classe social, isso emergiu como tema. E essa convivência em tempo integral tem gerado um estresse também enorme, né? Não dá para falar das crianças sem pensar nesses impactos. As crianças vivem no mesmo mundo dos adultos. As pessoas, às vezes, fazem um esforço enorme para achar que as crianças estão no mundo e os adultos em outro. Não, as crianças são tão impactadas quanto os adultos, pelas diferentes fenômenos sociais, só que elas são impactadas de um jeito diferente, de um jeito particular, né, mas elas são impactadas. Nós vivemos hoje, por conta dessa convivência em período integral, essa convivência familiar, dado o isolamento, um aumento da violência doméstica, independente da classe social, né, em todas as classes sociais. Fui buscar, estava lendo esses dias o relatório da ONU, e estava lendo o material da Patrícia Galvão, do Instituto. Houve um aumento de 20% da violência doméstica. Houve um aumento, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dos relatos de brigas de casais, um aumento de 431%. Isso é grave demais, né? No relatório da ONU, para a gente pensar numa sociedade que é patriarcal, que é sexista, que é racista, né? E a gente está aqui das crianças pequenas, isso não tem como, né, não pensar que essa educação nesta sociedade patriarcal e sexista, ela é quase que exclusivamente uma atribuição das mulheres, e está acontecendo com as mulheres na pandemia, né? É muito comum a gente ouvir, em algumas situações, que o pai está ajudando, né? Essa ideia de que o pai está ajudando, ele foi lá dar o almoço. Como assim está ajudando? Porque não é atribuição dele? Então, nós temos nessa sociedade essa compreensão que a atribuição é quase que exclusiva da mulher. Eu trouxe alguns dados que eu acho importante a gente pensar, a gente ter essa informação, para pensar quem são essas mulheres no Brasil.
para a gente pensar o que essas mulheres estão fazendo com as crianças nas suas casas, que condições essas mulheres têm de atender as suas crianças nesse momento de pandemia. O relatório esse relatório da ONU Mulheres traz uma série de dados, e eu vou trazer aqui só os dados do Brasil, né, para a gente pensar nessas famílias. No cenário de pandemia, 71% das pessoas abaixo da linha de pobreza, 71% são mulheres. Isso significa, no Brasil, 27 milhões de mulheres. 41% de todas as mulheres ocupadas no Brasil, ou seja, todas aquelas que têm uma ocupação, que têm um emprego, 92 estão em situação de trabalho informal. O que é estar em situação de trabalho informal hoje? É não ter renda. Metade das mulheres, quase, estão trabalhando hoje e não tem renda. E a gente fica dizendo para essas mulheres fazerem atividades com seus filhos, né? 92% dos trabalhadores domésticos são mulheres. Destes, 70% não tem carteira assinada. 70%. Ou seja, eles estão sem salário. 85% dos cuidadores de idosos são mulheres. 31,8 milhões de famílias são chefiadas por mulheres. Brasil, isso significa 45%. Né? 85% dos enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem são mulheres. Isso significa 1.900.000 mulheres. 45% dos médicos são mulheres. No Brasil, 223.600 mulheres estão nessa função. Então, não são poucos aqueles adultas que estão em trabalhos essenciais. Falando da nossa área, mas só pegando educação básica, 80% dos professores são mulheres e todos estão em trabalho remoto, né? Esses 80% no Brasil, 1.780.000 professoras. Então, é neste universo que a gente tem que pensar quais são os impactos, né? Quais são os impactos para essas crianças que estão nesses lares, que é composto por essas mulheres. E o triste é que no mundo, as mulheres não estão nas posições de decisão, né, nas esferas de decisão, nas esferas de poder de decisões. Nós temos no mundo só 1/4 das mulheres em cargos parlamentares, é 1/4 só. E como chefe de governo de Estado é menos de 10%. Ou seja, as mulheres estão no centro da pandemia, mas elas não estão nas esferas de decisão de poder nesse momento. Então, isso é algo que tem que ser considerado quando se fala numa política de educação infantil, né? Aí nós temos os dados das mulheres, mas vamos pensar, que dados que nós temos das crianças? Nós temos os dados dos mortos por Covid, mas nós não temos os dados de quantas crianças perderam suas mães por Covid. De quantas crianças de 0 a 6 anos perderam pai, avó, tio, irmão, né? As crianças não são contabilizadas. Há uma indiferença estrutural para se pensar a situação da infância, né? Segundo alguns autores. Que dados nós temos dessas crianças? Quantas estão em lares que os adultos são trabalhadores informais, que os adultos perdendo o trabalho, que os adultos são trabalhadores essenciais, que os adultos são os trabalhadores da educação, por exemplo? A gente não tem esses dados. Então, era isso que eu queria chamar a atenção nesse momento para a gente pensar, porque é muito comum a gente pensar a infância como algo apartado. Não, a infância compõe, inclusive, como categoria social, ela compõe a divisão social do trabalho. Né? Não dá para a gente pensar de maneira que não seja essa. Quer dizer, dá para pensar, mas aí a gente responde pelas consequências. Obrigada, professora Célia. Eu gostaria de me dirigir agora à professora Renata, para pensar um pouco por que o cuidado, né, e a educação das crianças, vistos como ações indissociáveis, né, desde os primeiros anos de vida, são importantes, né? Por que é importante a gente pensar o cuidado e a educação das crianças dessa forma, indissociável, e como as escolas e os professores podem conciliar o trabalho escolar na educação infantil com as questões que envolvem a crise sanitária desse momento.
Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite e por poder alargar os espaços de diálogo nesses tempos de isolamento social e poder ampliar também as nossas compreensões diante da complexidade que é pensar bebês e crianças bem pequenininhas e a educação infantil nesse contexto, né? Para responder essa questão, eu gostaria de problematizar um pouco essa imagem dos bebês e das crianças bem pequenininhas para a gente pensar em como o cuidado e a educação são indissociáveis quando a gente fala de educação infantil, né? Acho que a professora Célia trouxe com força essa questão da invisibilidade das crianças, né? Na história passada, na história presente, uma invisibilidade que também nos cerca no campo da ciência, de uma ciência construída de forma adultocentrada, né? Que muitas vezes desenvolvia um olhar sobre as crianças e não com as crianças, né? E de uma sociedade que não nos convoca a pensar as formas de participação desses pequenos e dessas pequenas. E isso tudo fez com que, historicamente, se configurasse uma imagem de bebê e criança pequenininha muito forjada nas suas incapacidades, né? Uma imagem construída por um olhar de lentes adultocentradas, certamente. E diante dessas imagens, a gente concebe bebês e crianças como aqueles que não andam, que não falam e que também não pensam e que, portanto, são um corpo a ser cuidado, né? E aí o cuidado tomado de forma isolada vinha muito nessa perspectiva de um corpo que deveria ser protegido e alimentado, né? Essa concepção, embora tenha sido mais fortemente alargada nos períodos históricos aí anteriores, ela também existe hoje, né? Ela perpassa a nossa sociedade, ela coexiste, ela disputa um lugar com as outras narrativas, que aí eu vou aprofundar depois, que é a ideia desse bebê potente, dessa criança bem pequenininha, repleta de capacidades, né? Esta imagem de criança concebida a partir das suas incapacidades também desfavorece o nosso olhar adulto, porque ela nos coloca uma lente onde as crianças, nas suas potencialidades, se tornam invisíveis. E aí eu acho que a professora Célia chama atenção da importância da gente olhar as crianças reais, os bebês reais, aqueles que estão conosco todos os dias, e compreender que o bebê bem pequenininho e a criança, desde o nascimento, já é marcado pela condição de classe social, de raça, de gênero, de territorialidade, de cultura, de história, né? Essas marcas estão conosco desde que nascemos. Não existe um bebê abstrato, não existe um bebê universal, não existe uma criança homogênea, né? Então, eu acho que na hora que a gente se propõe a pensar na indissociabilidade do cuidar e do educar, a gente está propondo também trazer esse olhar não sobre as crianças, mas com as crianças, né? O Malaguzzi tem uma frase muito bonita e muito real, que ele diz o seguinte: nós aprendemos sobre as crianças ficando com elas, né? Isto é uma verdade, né, absoluta, no seguinte sentido: nós, enquanto professores e professoras da educação infantil, especialmente da primeira infância, nós temos aprendido muito estando integralmente com os bebês e as crianças, né? E nesse sentido, desconstruindo essa lente adultocentrada que nos fazia olhá-los na perspectiva das suas incapacidades e percebendo que aquilo que socialmente, culturalmente e inclusive cientificamente nós aprendemos como negatividades dos bebês e das crianças, na verdade são potencialidades. São potencialidades que a lente adultocentrada nos impedia de enxergar, né? Algumas ciências hoje têm nos ajudado muito também a ampliar esse olhar, né, da pedagogia. A sociologia da infância tem nos ajudado a perceber essa questão das crianças nos seus coletivos, porque também aí a gente tem uma diferenciação. Há crianças observadas nos seus contextos familiares e há crianças observadas e percebidas nos seus contextos coletivos. E em ambos os ambientes as crianças aprendem coisas muito diferentes e igualmente potentes, né? Então, nesse sentido, eu queria trazer
para o nosso diálogo que a gente tem aprendido com as crianças, invertendo um pouco a perspectiva da educação adultocentrada, que é o que as crianças aprenderiam com os seus professores. O que nós, professores e professoras de criança bem pequenininhos, temos aprendido com os bebês, né? E aí eu vou recorrer um pouco a esse conjunto de coisas que os bebês têm nos ensinado, né? Primeiro, que essa ideia da incapacidade, a ideia da não fala, né? É muito comum dizer que bebês não falam, né? Estando com os bebês, a gente aprende justamente o contrário. Bebês falam muito, bebês falam o tempo inteiro, só que eles não falam só verbalmente, como a gente aqui está se comunicando. Os bebês falam com o olhar, os bebês falam com o choro, os bebês falam com o envolvimento ou com o não envolvimento, com o seu silenciamento. Ou seja, a gente aprende com os bebês que a nossa capacidade de comunicação não está restrita na fala, né? E às vezes nós, enquanto humanos, vamos perdendo no decurso da vida as nossas capacidades também expressivas, por essas outras formas de falar ou de dizer a nossa palavra, né? Uma outra coisa que às vezes a gente também aprende, na faculdade inclusive, que bebês aprendem pelo concreto. Eles pegam tudo, colocam na boca e é assim as primeiras aprendizagens dos bebês. A infância também tida como a idade da não razão, né? Dessa razão racionalista, cognitivista, que muitas vezes a gente circunstancia, né? E nesse sentido, estando com os bebês, a gente tem aprendido, primeiro, que eles não pensam só no concreto, a poesia, a imaginação, a criação, são conteúdos desses processos de conhecimento dos bebês e das crianças bem pequenininhas, e que eles têm uma capacidade de construir conhecimento muito além dessa racionalidade técnico-instrumental, que muitas vezes a gente tem como a melhor capacidade ou a melhor forma de aprender. Né? Os bebês, quando aprendem, colocam em jogo todas as formas de se conhecer o mundo. E essas formas incluem a imaginação, a ciência, a curiosidade, a experimentação, a criatividade, elementos que muitas vezes nós, enquanto adultos, deixamos de utilizar nas nossas próprias formas de construir conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas e sobre as pessoas, né? Nesse sentido, né, eles têm o direito a todos os espaços, isso é uma problematização que eles nos colocam sempre. Nessa concepção da incapacidade dos bebês, muitas vezes a gente tomou os bebês como seres tão frágeis, tão incapazes, que a nossa posição enquanto adultos seria de protegê-los. E a proteção, muitas vezes, vinha aliada a um processo de confinamento de corpos, berços, cadeirões, andadores, bebês conforto, ou salas muito pequenininhas, né? E o que a gente aprende com os bebês é que eles não só adoram estar nos espaços amplos, como também eles têm os direitos a estar nos espaços amplos, né? Por exemplo, um dado que a gente aprendeu estando com eles lá no CEI onde eu trabalho. Os bebês do berçário 1 aprendem a escorregar no escorregador do parque primeiro do que andar. Porque para escorregar no escorregador do parque, que é um escorregador grande, feito de madeira, eu não preciso saber andar. Eu só preciso saber engatinhar até o escorregador, subir as escadas do escorregador, que são de corda, e sentar e escorregar, né? Dentro de uma outra perspectiva, muitas vezes a gente cerceia esse corpo desse bebê a um espaço pequenininho, porque a gente acha que o escorregador é um local, né, perigoso para os bebês que não andam. Né? E a gente tem aprendido, estando com eles, que os bebês têm direito a todos esses espaços amplos. Ao desconfinar os corpos dos bebês, a gente tem também aprendido a desconfinar as nossas próprias concepções, né? E garantir a esses atores de pouca idade os direitos que são de todas as crianças, né? Os bebês também têm nos ensinado que eles têm um poder de interação infinito, né? Na convivência, o CEI, onde eu trabalho, atende bebês de 0 e a 4 anos, né? E a gente tem, por prática, essa integração entre as diferentes idades. Isso tem nos ensinado muito, porque os bebês aprendem com os maiores e os maiores aprendem com os bebês numa relação de extremo respeito e de generosidade. Nesse sentido, a gente estava falando da solidariedade, né? A gente também desconstrói algumas teorias, né,
que nos falam dessa questão egocêntrica dos bebês. Certamente os bebês e nós também exercemos muitas ações egocêntricas. Mas o que a gente tem aprendido no coletivo de bebês, né? Porque toda essa minha fala eu estou olhando para um coletivo de 14, de 18 bebês que convivem junto todos os dias, né? E os bebês na convivência coletiva são altamente solidários, né? Então, uma cena que a gente se acostuma a ver no período inicial da inserção deles no ambiente coletivo, é que o primeiro mês é um mês muito doloroso, para todos nós, inclusive para ele, né, que estão construindo uma outra relação com as pessoas e com o ambiente. Eles choram, né? Então, muitas vezes, com muitos bebês chorando, a gente vê um bebê oferecendo chupeta e paninho para o outro. Mesmo que o bebê, no caso que está chorando, não use paninho e chupeta, mas eles entendem que se o paninho e a chupeta os conforta, eles também oferecem para o outro. E essas relações de solidariedade, de compreensão do outro, também têm nos ajudado a forjar uma outra ideia sobre os bebês. E aí, encaminhando aí para o final da resposta, a gente não tem só um corpo a ser cuidado, a gente tem um sujeito histórico a ser compreendido na sua integralidade. Quando a gente fala de educação de bebês e crianças bem pequenininhas, nós nos aproximamos muito das teorias e concepções de Paulo Freire, de conceber a educação na sua inteireza, na sua integralidade. E a integralidade não é tempo integral, mas é a integralidade dos sujeitos e do próprio processo educativo. A gente costuma dizer que essa inteireza é uma certeza que nós temos no trabalho junto com os bebês, né? E que a incompletude, muitas vezes vista negativamente pelas pessoas, para nós a incompletude é uma virtude dos bebês e de todos aqueles que se dispõem a aprender com eles. E aí, nesse sentido, nós, como professoras e professores dos bebês bem pequenos, somos convidados, pela própria problematização que os bebês nos fazem, a reinventar a pedagogia. Né? Eles revolucionam a prática pedagógica à medida que eles não se submetem ao que a gente compreende por aula tradicional, que é aquela aula onde a gente faz tudo igual, a todo momento, todo junto, sempre. Esta aula homogênea não serve para o bebê. Eu não faço uma roda de história com bebês, onde 13 bebês sentam para apreciar um livro. O livro entra nos berçários, mas ele entra na perspectiva daquele adulto que vai oferecer uma história para os bebês que se envolverem com a história. E a gente sabe que alguns se envolverão e outros continuarão brincando de outras coisas e não também, por isso, prestarão também atenção. Porque às vezes eu estou brincando de outra coisa extremamente conectado com aquilo que o adulto, a professora, está me oportunizando. Então, nesse sentido, quando a gente toma a educação do cuidado, o educar e o cuidar como faces da mesma moeda ao pensar a pedagogia da infância, nós estamos trazendo essa inteireza para o processo educativo, desse sujeito concebido e compreendido na sua realidade, com as suas características e com a sua potencialidade inerente aos processos de construção de conhecimento dos bebês e das crianças. Não sei se respondi a questão. Sim, ok. O trabalho conjunto, né, entre as escolas e as famílias é um pilar importante, não é, da educação infantil. Como que a gente pode pensar a organização de práticas que caminhem nesse sentido, nesse momento pelo qual passa a educação, professora Renata? Uhum. Eu acho que a gente está à frente de um grande desafio, que é o seguinte: é começar a questionar qual é o foco da nossa reflexão nesse momento que a gente está vivendo, né? Muitas vezes a gente percebe que o foco e a preocupação se estende muito mais sobre o conteúdo do que sobre o sujeito. E eu acho que essa é uma questão para a gente problematizar. A professora Célia colocou logo no início que não existe EAD para a educação infantil, né? Essas aprendizagens todas que nós conversamos aqui há pouco, elas não são possíveis através do ensino remoto. Eu não consigo concretizar no virtual aquilo que eu concretizo no real, na interação, no presencial, no olho a olho, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente tem buscado, junto às famílias, resguardar os nossos princípios e as nossas concepções de uma criança potente, de uma criança protagonista, autora e participativa,
E pensar que, neste momento, o exercício que nos compete é estar junto com essas famílias. É estreitar os laços de comunicação, utilizando os diferentes meios possíveis, né? E estar junto no sentido de compreender quais são as necessidades dessa família e nos colocar à disposição. Porque a escola, quando a gente tem um bebê e uma criança num seio, eu não garanto só o direito à educação. Eu garanto muitos outros direitos. Eu garanto o direito à alimentação, eu garanto o direito à proteção, né? E eu acho que o papel dos educadores nesse momento é estar junto, estar com as famílias, ajudando que elas também possam ter garantidos o direito da alimentação, da proteção, e do bem-estar coletivo, né? E é uma coisa que se dá muito além dos conteúdos que muitas vezes são previstos para essa relação. Né? Nessa experiência ainda muito inicial de comunicação em tempos de pandemia, o que a gente tem percebido é a construção de vínculos fortes com as famílias, é a construção de um diálogo horizontal, né? Hoje, nós nos constituímos como um grande coletivo de educadores e famílias que estamos juntos, olhando para as necessidades dessas crianças, né? E, nesse sentido, eu concordo com a professora Célia que a gente está dentro de uma pandemia adulto-centrada, né? A característica dessa pandemia é uma característica adultocêntrica. Ela tem um olhar sobre os adultos e não em relação às crianças. As crianças se tornam invisíveis e aí elas são lembradas, em geral, quando a gente pensa nesses processos de educação, entre aspas, remoto, né? E então eu acho que o nosso estar com as famílias é um estar junto, sem imposições, sem preconceitos estabelecidos, sem julgamentos, compreendendo as realidades na sua complexidade e na sua diversidade. Eu acho que é esse o nosso papel de diálogo com as famílias nesse momento. E em termos da socialização, professora Renata, das crianças, que é um outro pilar importante da educação infantil, não é? Sim. Como sim. que é possível amenizar os prejuízos causados ao processo de socialização das crianças nesse momento de isolamento social? Sim. Eu vou propor que a gente pense nisso não como um prejuízo, tá? Mas como um período onde a gente vai reinventar formas de interagir. Nós vamos potencializar processos de socialização de outras formas. Esse estado de isolamento e de distanciamento social, ele nos provoca a potencialização de outras interações, de outras relações. As crianças estão criando, certamente, outras formas de interagir e de socializar. E, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente pensar que a socialização e a interação e o próprio processo de aprendizagem, eles não se dão, ou eles não são configurados do ponto de vista da temporalidade. O tempo não é condicionante da potência disso tudo, mas eu acho que é a intensidade, né? Então, eu acho que nós todos, nós adultos e nós bebês e crianças, estamos aprendendo sobre a intensidade desse tempo, sobre a reformulação dessas interações, a gente está reinventando essas relações, e quando voltarmos, esses nossos vínculos que estão distanciados nesse momento, eles serão reavivados, eles serão fortalecidos com essas nossas novas aprendizagens, né? Então, eu acho que nós não temos um prejuízo em si, nós estamos sendo convocados a criar outras formas de relação. Eu gostaria de me dirigir agora aos professores Edivaldo e Jéssica, porque nós temos visto redes de ensino, tanto públicas, né, quanto privada, implementando a transposição das aulas presenciais para a modalidade remota. Mas também redes que se posicionaram contra essa implementação. E eu gostaria de ouvi-los um pouco, né? Como avaliam essas ações e as suas repercussões para as crianças? Quem gostaria de começar? Podemos começar pela professora Jéssica? Sim, podemos. Bom dia, né, a todos e a todas. Queria agradecer o convite e só complementar as falas da professora Célia e da professora Renata, né, do quanto esses encontros estão sendo importantes, né, nessa busca por respostas que
no fundo, acredito que a gente nem tem, são reflexões, e a gente vai buscando, e esse é um momento de busca, e o quanto que isso também é importante para toda uma sociedade, não só que essa nossa discussão, ela não fique apenas aqui, né, que a gente consiga ampliar para outros âmbitos, né, para toda uma sociedade mesmo, inclusive para as famílias que a gente trabalha com essas famílias, né. Acho que eu vou fazer rapidamente, assim, falar um pouquinho do que tem acontecido na nossa rede. De início, né, as aulas foram suspensas, a gente passou por um período de recesso do dia 1º a 30 de abril, dando continuidade a esse período de isolamento, as atividades presenciais, de fato, foram suspensas, né, então, do período de 4 até 29 de maio, serão disponibilizados programas de TV, como opção formativa, né, para as crianças, e serão disponibilizados por meio do canal da TV Câmara. Então, a rede passou a se organizar de forma a contar com esses programas. Esse programa chama Programa Saberes em Casa. Ele leva em consideração, ao todo, né, dentro do programa, ele está colocado para desde a educação infantil até a EJA, é 1h30 de programação, né, e agora falando um pouquinho sobre a questão de como ficará a educação infantil. Dentro do documento que faz as orientações para a família sobre esse programa dos saberes em casa, a educação infantil era tratada de uma forma geral, zona, né, dentro do programa para todas as outras etapas da educação básica. Então, a gente não tem exatamente algo voltado para a educação infantil dentro desse ensino remoto. Então, não acontecerá o ensino remoto com aulas online, com atividades online. Acredito que a fala das professoras, né, tanto da professora Célia e da professora Renata, nos levam a refletir o que de fato seria a opção por ensino remoto da educação infantil, como ela não é viável, como ela não é existente, né? A gente, desde das diretrizes, que é o documento mandatório, a gente já estabelece que as principais orientadores, né, como eixos orientadores, são as interações e as brincadeiras. A gente pensar em ensino remoto dentro da educação infantil nos leva a descaracterizar toda essa especificidade da educação infantil, que não compreende, né? Quando a gente pensa no currículo da educação infantil, ela vai para além de uma visão instrucionalista. Então, ela acaba descumprindo, de fato, né, o que são essas funções sociais, políticas e educativas da creche. Acredito também que é muito importante a discussão que a professora Célia fez sobre a questão da sobrecarga, né, das mulheres, a gente pensar qual é a configuração dentro das famílias dessas crianças que a gente tem na rede. Muitas ainda estão em trabalho, não estão realizando o isolamento por conta dessas necessidades. Muitas se encontram desempregadas e buscando outras alternativas de trabalho. Então, o que acontece quando a gente passa as famílias essa substituição, né? Acho que leva a gente a refletir de que forma e o quanto a gente retrocede ao pensar numa educação infantil que ela pode ser colocada como um ensino remoto, sendo que todas essas especificidades das creches e das escolas de educação infantil, elas são muito maiores, né? Isso não significa a gente tirar o direito de aprendizagem das crianças quando a gente não pensa em ensino remoto, mas nos leva a uma reflexão de como será de perdas, né? O que a gente perde também com esse ensino remoto? Toda uma construção em cima de que fizemos dentro da educação infantil, né? Construímos uma educação infantil com políticas públicas voltadas a olhar para
uma educação humanizada, para o cuidado e tudo mais. Então, quando a gente fala também, e eles falam em cumprimento de carga horária, e até especificam como que a gente precisa comprovar isso, né? Como que a gente pode pensar que a família deveria passar por todos esses processos de nos enviarem, seja as atividades feitas pelas crianças, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em ensino remoto para a educação infantil, quando isso passa a ser autorizado, há toda uma desconstrução mesmo, de fato, do que a gente sempre luta pela educação infantil. E a gente legitima isso, né? Então, isso fica, o olhar voltado para a educação infantil, dentro da sociedade, ele passa a ser outro, um olhar mais tradicional, um olhar de instrução mesmo, né? Então, quanto é importante todo esse diálogo dentro da escola com a família. E acredito que esse diálogo, ele precisa ser feito diariamente. Ele também deveria ter sido já feito, né? Quanto que a gente vem trabalhando ali como professores dentro da educação infantil e a gente mostra como é realizado esse nosso trabalho. Acredito que ainda existe muito forte essa visão tradicional da educação infantil, né? Dela vista como uma antecipação do ensino fundamental, e o quanto a gente precisa estar quebrando tudo isso diariamente, né? Acho que são algumas considerações, assim, a se fazer. O professor Edivaldo tem, acho que, algumas considerações também. Ok, obrigada, professora Jéssica. Professor Edivaldo, por favor, com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Obrigado pelo convite. Eu acho importante deixar registrado que o meu lugar de fala, ainda que eu fale da educação infantil, eu falo especificamente sobre a pré-escola, diferentemente da Jéssica e da Renata, que estão falando especificamente sobre a creche, crianças de 0 a 3 anos, eu falo da pré-escola. Tudo isso que a Jéssica colocou a respeito do programa Saberes em Casa, que está sendo adotado pela Rede de Guarulhos a partir de segunda-feira, dia 4, só pode ser compreendido, na minha visão, a partir do resgate histórico da própria Rede de Guarulhos. Eu estudo a política de formação de professores aqui de Guarulhos, do período de 2001 até agora, e olhando para essa trajetória toda, é possível entender como chegamos até aqui. Desde 2001, a prefeitura implementou política de formação continuada, que a todo momento estava pensando, incluindo a educação infantil. E dessa perspectiva que a Renata e a professora Célia colocaram, de olhar para a criança de olhar para a educação da criança como uma educação integral. Tanto é que as políticas adotadas pelo município de promoção da educação infantil, ela foi reconhecida nacionalmente em 2004 pela Fundação Abrinq, e o prefeito da cidade, na época, Eloy Petá, ele recebeu o selo Prefeito Amigo da Criança, justamente em reconhecimento às políticas que foram adotadas no município naquela primeira gestão. Houve a queda da taxa da mortalidade infantil de 30%, houve o aumento do aleitamento materno em 50%, triplicou o número de vagas das crianças na escola, isso tudo de 2001 a 2004. E você vê, olhando para os programas de formação permanente da rede, a questão, por exemplo, do aleitamento materno, havia essa preocupação mesmo com aleitamento materno, Por outro lado, em 2017, quando a gente tem uma outra gestão que assume a Secretaria de Educação, no primeiro momento, a gente sente uma quebra, porque foram 16 anos de política do Partido dos Trabalhadores, de 2001 até 2016, e em 2017, logo no início, há essa quebra muito forte. Por exemplo, a gente vê uma aproximação muito, muito grande da rede municipal com a rede estadual de São Paulo.
Então, o que você vê é tentando implementar um modelo de educação pensado pela rede estadual de São Paulo, como, por exemplo, livros, as propostas curriculares da rede estadual de São Paulo, a própria forma de avaliação, então mexe com avaliação, etc. Ao mesmo tempo, você vê também resistência dos professores e de quem trabalha na Secretaria de Educação. E eu acho que para a gente entender essas novas orientações, sem querer colocar isso tudo na figura de uma pessoa, mas eu acho importante, quando a Solange Turgante assume o Departamento de Orientações Educacionais da Secretaria. Ela implementou aqui em uma escola de Guarulhos, da Prefeitura de Guarulhos, um modelo de escola democrática, em que as crianças decidiam o que estudavam, os professores ouviam as crianças, foi montado conselhinhos, etc. Ganhou bastante repercussão na rede e até mesmo dentro da São Paulo, já foram feitas várias entrevistas sobre a escola, etc. E a Solange aceitou o convite para ser diretora do Departamento de Orientações Educacional e Pedagógica da Secretaria de Educação. E agora, nesse momento de pandemia, circulou algumas mensagens dela a respeito de como ficaria a situação do município com o ensino remoto, e ela falou que estava lá em defesa da educação, em defesa dos professores, e que estava lutando a todo custo para não ser implementado um modelo de ensino tal como está pensando São Paulo, por exemplo, sabe? Com essas cobranças. Então, olhar para as orientações da secretaria agora tem que ser feito com base em toda essa história de Guarulhos. A gente fala muito em culturas escolares, eu acho que é até interessante pensar uma própria cultura da rede, né? De colocar os professores como protagonista e de pensar as crianças como protagonistas também do ensino. Então, em relação aos professores, como os professores vão trabalhar nessa volta às aulas, porque é como se a gente o recesso de julho foi antecipado para abril, do dia 1º de abril até o dia 30, então, teoricamente, voltaríamos dia 4. Como a situação da pandemia não melhorou e está se agravando ainda mais, semana passada, sexta-feira passada, foi enviado um memorando circular para as escolas, inclusive assinado pela Solange, em que, além de citar o programa Saberes em Casa, que vai começar a partir de segunda-feira, para todas as crianças e jovens e adultos, também para os professores. Então, o trabalho dos professores nesse momento, a partir do dia 4, vai ser formações no ambiente virtual de aprendizagem, discutindo a proposta curricular do município. Ela foi atualizada recentemente, foi publicada em dezembro do ano passado uma nova proposta, atualizada com a BNCC. Então, o que vai acontecer são momentos formativos a partir dessa nova proposta de educação. Serão, a princípio, 3 módulos. O primeiro módulo é para os professores, não só os professores, como os gestores e também assistentes de gestão e agentes escolares, para se ambientarem na plataforma. O segundo módulo vai ser igual para todos, apenas sobre o currículo, e no terceiro módulo vai continuar a discussão sobre o currículo, mas vai ter especificações. Acredito que vai ser professores de educação infantil, vai discutir a parte de educação infantil, do ensino fundamental e EJA. Eu acredito que vai ser essa terceira parte. Só para a gente pensar em algumas questões para reflexão, além das que a Renata e a professora Célia colocou, e até mesmo a Jéssica, sobre a situação das mães e etc., acho que um outro ponto importante para a gente pensar é as condições de trabalho nessa pandemia, as condições de trabalho dos professores. É um momento que todo mundo foi pego de surpresa, ninguém está preparado para lidar com situações assim. Então, querendo ou não,
a gente tem que pensar também como vai ficar as condições de trabalho dos professores nesse momento. Por enquanto, eu acho que é isso. Obrigada, professora Edivaldo. Professora Renata, gostaria também de fazer um comentário sobre essa questão? Contar um pouquinho da nossa experiência aqui de São Paulo, né, rede municipal. Logo que se suspendeu o atendimento, aí em meados de março, a rede entra em recesso, um recesso antecipado, do qual a gente retornou no último dia 13 de abril. E a partir de então, a gente tem desenvolvido trabalhos diários, com todos os desafios que isso significa por uma parcela de população que às vezes não está habituada com todas essas tecnologias e outras possibilidades aí virtuais de comunicação, né? São Paulo se organizou da seguinte forma: nós temos um caderno que será enviado às famílias. No nosso território, esse caderno ainda não chegou, deve chegar aí nos próximos dias. Ele se chama Trilhas e ele aparece com uma apresentação em que ele destaca que ele não pretende colocar no núcleo da família as experiências escolares, mas que ele serve como um apoio para que essas famílias possam pensar a sua rotina e a sua interação junto com as crianças. Paralelamente, para além do caderno, os professores, as gestões estão trabalhando, acho que isso é um marcador importante. As nossas escolas, elas estão fechadas ao público, mas diretores, coordenadores e assistentes de direção estão todos os dias nas unidades, né? E aí temos que, para além do Trilhas, acessar diariamente a plataforma Google. A gente houve a criação de um e-mail, de um login para todos os professores da rede no Google Sala de Aula, e nós temos que acessar diariamente e fazer postagens para as famílias como um outro meio de interação. Porém, cada unidade também teve autonomia para criar as suas formas de comunicação com as famílias usando plataformas ou meios de comunicação gratuitos. Então, por exemplo, na unidade a qual eu pertenço, nós estamos trabalhando via WhatsApp, que foi o recurso que nós avaliamos que seria o que chegaria mais rápido a mais famílias. Então, nós temos uma linha de transmissão com as famílias e nós, através dessa linha de transmissão, nos comunicamos para além do e-mail, que temos aí outras formas aí também de comunicação. O WhatsApp foi eleito no coletivo do qual eu faço parte, por ter esta facilidade de transmissão de informação e de rapidez de comunicação, né? Contudo, há que se ponderar as questões que os professores e a professora já colocou, né? Nós temos muitas famílias com muita dificuldade de acesso a essas informações e aos meios virtuais, né? A internet não é disponível a todos, o pacote de dados de cada família se comporta de uma forma diferente, né? As famílias têm outros sofrimentos igualmente importantes, que são a questão da falta de alimento. Eu estou numa região periférica da Zona Sul de São Paulo, né? E a questão da carência alimentar para os bebês e para as crianças tem sido reportada pelas famílias como um problema muito grave, né? Aqui na cidade de São Paulo, a condução em relação à alimentação das crianças foi através de um cartão alimentação endereçado às famílias. Contudo, não é para todas as famílias. Nesse primeiro momento, ele está atendendo as crianças que participam do Bolsa Família, as famílias que participam do Bolsa Família. No meu coletivo, isso corresponde a mais ou menos 1/3 das crianças. Ou seja, eu tenho 2/3 de crianças descobertas desse direito aí ao auxílio alimentação. E o excesso de atividades que especialmente as mulheres nos reportam. Porque, vejam, a família que tem 3 crianças na rede municipal receberá 3 cadernos diferentes e terá aí a comunicação de 3 escolas diferentes, e o que a gente tem tido o cuidado nesta comunicação com as famílias, né, e no diálogo com elas, é de acolher toda essas especificidades e de forma nenhuma
imputar a elas um sentimento de não adequação, um sentimento de não atendimento. Então, quando a gente pensa nessa forma de comunicação, a gente pensa numa forma de comunicação que atenda a todas as famílias, seja qual for a condição dela, né? As famílias não podem ser cerceadas por nada neste momento, né? Então, esses são alguns desafios que o contexto tem nos imposto aqui em São Paulo. Obrigada, professora. Eu gostaria agora de me dirigir a todos os nossos convidados, né? Para pensarmos um pouco como escolas e professores poderão lidar com as consequências dessa crise sanitária no cuidado, na educação das crianças, da educação infantil no cenário de pós-pandemia, né? Professora Jéssica, gostaria de começar, por favor? Sim. Eu acho que eu fico pensando bastante sobre essa questão, conversei um pouquinho com o Edivaldo, né, o quanto que é difícil a gente imaginar o que acontecerá, né. E acho que uma das questões que aparece e uma das reflexões que a gente faz é que, sem romantizar, né, claro que esse período de crise, mas que a gente precisa de mudanças. Eu acredito que são justamente as mudanças que a gente vem sempre conversando, que precisam ser necessárias, né, nessa relação entre família e escola, mas justo nesse momento a gente fala bastante sobre essa relação, né, de família e escola. E ao mesmo tempo parece que só agora, né, que a gente parou para pensar nisso. Em muitas escolas e creches, né, que eu falo diretamente da creche, a gente observa, assim, de fato, a participação da família e tudo mais. Mas pensando em tudo que a gente discutiu aqui hoje, né, sobre todas essas especificidades da educação infantil, sobre toda a sua importância, sobre como os bebês se desenvolvem, tudo que a gente conversou aqui, né? Será que dentro das escolas e das creches, tudo isso está em diálogo com as famílias, né? As famílias sabem de todo esse trabalho, ou ainda existe aquele senso comum de que, de novo, eu volto na mesma fala, né? De que a educação infantil, ela é preparatória para o ensino fundamental. Eu acho que isso precisa ficar claro durante todo o nosso trabalho, né? Durante o ano todo, isso já deveria estar de forma clara para toda a sociedade, não só para todas as famílias, né, do quanto a gente precisa estar sempre reafirmando esse trabalho, a importância desse trabalho, né, e de como que se dá esse trabalho. A gente escuta bastante falar sobre a importância das interações e das brincadeiras. Na rede, passei por bastante escolas como Volante, observa-se que, de fato, acontece tudo isso dentro das creches, das escolas de educação infantil, mas fica o questionamento de o quanto isso chega para a família, né? O quanto que tudo isso é conversado dentro das reuniões, o quanto que a família, de fato, está próxima para entender de que forma se dá essa configuração da educação infantil. Porque quando a gente cria uma ideia de que não existe a ideia, né, para as pessoas não existe a ideia bem resolvida para a sociedade, de como esse bebê se desenvolve, de como essas crianças bem pequenas e crianças pequenas se desenvolvem, existe a ideia, sim, de que a educação infantil, ela pode ser uma forma instrumental, né, que esse currículo, ele pode ser resumido a tarefinhas. Então, nesse momento, a gente retorna com algumas defesas de que há necessidade do ensino remoto para a educação infantil, justamente em cima dessas ideias. Então, acho que um dos trabalhos que a gente precisa para o futuro, de fato, é deixar claro todo esse debate que existe dentro da educação infantil e ampliar esses debates, né? A gente fala bastante dentro da universidade que tudo isso precisa sair dali de dentro. Mas o quanto que sai de fato, né? O quanto nós, no papel de professores, né, nesse nosso papel social, o quanto a gente também tem responsabilidade dentro disso. Então, acredito que uma das questões que precisam ser mudadas, né, dentro dessa, é a relação de diálogo entre família e escola.
Então, acho que é uma das questões a serem levantadas, assim, né? E acredito que justamente com esse diálogo sobre esse entendimento das especificidades, de como que acontece o cuidado e a educação em conjunto, acho que também é uma forma de nos auxiliar para esse novo cenário. Então, quando a gente estabelece parcerias, quando a gente conhece o território que está inserido na nossa escola, a gente também passa a conhecer as famílias, e aí a gente tentar fazer esse trabalho de uma forma conjunta. Principalmente porque todo esse retorno ele vai acontecer de uma forma totalmente diferente. Tudo vai, na verdade, nada estará igual, né? Todas as pessoas estarão diferentes, as famílias estarão diferentes. Para a criança, o que passa a ser a creche e a escola depois de todo esse momento de isolamento social, né? Então, acho que será um momento de reconstrução, inclusive do próprio papel da creche e da educação infantil, principalmente tendo as crianças como foco e protagonistas, né? Então, a gente também precisa olhar para a criança, o que está sendo esse retorno para elas dentro da creche, dentro das escolas de educação infantil. Eu creio que fiz algumas reflexões para esse caminho, e são perguntas que talvez a gente vá tendo respostas, assim, um pouquinho mais para frente, a gente vai conseguindo formular algumas ideias dentro dessas discussões como essas, assim. Professor Edivaldo, suas considerações? Eu vou ser bem breve. Na escola em que trabalho, é uma escola de educação infantil, atende creche e atende a pré-escola. E lá no início do ano letivo, a gente faz um período de adaptação dessas crianças. A creche tem um período de adaptação maior. Durante uma semana, os pais da creche, é solicitado a eles que acompanhem as crianças na escola. Então, o horário é reduzido, em vez deles ficarem o tempo todo na creche, é reduzido para metade desse horário, e é pedido para os pais acompanhar essas crianças e ficarem para ver as atividades, ver como elas reagem umas com as outras, com as professoras, etc. No estágio que é a pré-escola também, a gente tem esse período de adaptação, a gente diminui o tempo das crianças na escola, então, em vez de 4 horas, elas ficam 2, e é um período muito importante, porque as crianças chegam, choram, etc. Então, eu acho que uma das consequências e uma das ações que as escolas têm que fazer nesse primeiro momento pós-pandemia é justamente retomar esse período de readaptação das crianças. Porque quando a gente finalmente tinha conseguido fazer essa adaptação, em março as aulas pararam, e foi um trabalho perdido, digamos assim. Então, é um trabalho que tem que ser feito depois da retomada das aulas. Ok, obrigada, professora Renata. É difícil para a gente que está aqui na cidade de São Paulo pensar como vai ser o período pós-pandemia, né? Hoje de manhã a gente escutou o secretário de saúde do município falando no endurecimento das regras e no possível fechamento das nossas principais vias por conta do cenário que nós estamos vivendo, né? Ao mesmo tempo, é esperançoso pensar nesse retorno, e para além do que os meus companheiros já colocaram, eu acho que vai ser um período extremamente rico de escuta dos bebês e das crianças. E aí, de verdade, nós vamos poder compreender, né, nós educadores e educadoras, como que bebês e crianças entenderam esse processo, entenderam esse período. Vai ser um período de acolhida das famílias e das crianças, sem dúvida, né? A professora Célia sabe, na sexta-feira passada nós perdemos uma mãe de um bebê, e isso tem sido para nós uma tristeza infinita, porque perdemos uma parceira, uma conselheira, né? E nos colocamos, né, nessa situação em que nem essa mãe terá o direito de acompanhar o crescimento desse bebê, nem este bebê terá o direito de ter esta mãe ao seu lado no seu processo de crescimento, e como isso impacta na vida de todos, dessa família, do nosso coletivo enquanto educadores, dos nossos coletivos enquanto famílias. Então, a gente vai ter que
ser extremamente atento a essas realidades tão difíceis que muitas famílias e muitos educadores estão passando nesse período, para que isso também seja objeto da nossa reflexão e da condução dos trabalhos pós-pandemia. Professora Célia? Bom, então, retomando não, né, reafirmando o que já foi falado aqui, essa volta é um grande desafio, é um grande desejo, né, todos desejamos que a gente possa entrar num processo de volta, não é mais volta à vida normal, o que é esse normal, enfim, mas pensar a volta das escolas, às escolas, é pensar que nós teremos, é um desafio grande, e que nós teremos que construir esse repertório, nós teremos que aprender como fazer, e esse aprender como fazer, no diálogo com as famílias e no diálogo com as crianças, né? A gente fala tanto da gestão democrática, que é da escola pública, né, tá lá na LDB, as escolas privadas, ok, né, mas na escola pública é um princípio. Então, a gente vai precisar pensar juntos como será essa volta. Para essa volta, eu tenho duas preocupações, pensando na especificidade da educação infantil. A primeira é o cuidado com a saúde e proteção, né, essa proteção integral das crianças, então esse cuidado com a saúde dos adultos, das crianças, mas sem ceder às ações higienistas. Na educação infantil, uma luta que ela não tivesse cara de hospital, principalmente nos berçários, né, o uso de luva, o uso da touca, quando entra no berçário, era uma prática em alguns lugares. Então, nós dizíamos muito um tempo atrás, olha, a escola de educação, a educação infantil, ela não é a escola de ensino fundamental, ela não é a casa e ela não é o hospital. E essa foi uma conquista da área. Então, eu fico com receio, porque a volta é pensada a se fazer guardando o distanciamento. Como que eu guardo o distanciamento do bebê? Como que eu guardo o distanciamento de uma criança de 2 anos, né? Com os maiores, a gente pode pensar, e até nós tivemos uma atividade com o professor Francesco Tonucci, e ele dizia, as crianças vão saber, né? Pergunte às crianças, como que vai poder se tocar, não vai poder se tocar. Vamos pensar como que dá, que brincadeiras é que a gente pode, né, que podem acontecer sem esse contato físico. Então, essa é a minha preocupação. Primeira, que a gente cuide para não voltar a essas práticas que existiam, essas práticas higienistas, especialmente no berçário. Como que com máscara eu estou ali com o bebê ou com a criança pequena? E a outra preocupação, a professora Magali comentou semana passada, dessa concepção de educação compensatória. Então, também me preocupo, né, que essa volta que não tenha a reedição da educação compensatória, que não tenha essa fala da perda, né, de recuperar o tempo perdido. Esse cuidado também é algo que me preocupa. Acho que seria isso. Antes de encaminharmos para a abertura, né, das questões, eu gostaria de deixar uma última questão para vocês. Se há alguma mensagem final, né, ou mesmo a indicação de alguma leitura que possa ajudar pais e professores das crianças pequenas, né, da educação infantil, a compreender, a enfrentar, a lidar com esse novo cotidiano que se estabeleceu na vida de todos. Professora Renata, gostaria de começar? Bom, como mensagem final, eu pensei em trazer uma poesia, né? Eu acho que os tempos são extremamente duros, né? E a poesia talvez nos ajude a passar por eles de uma forma não só mais leve, mas mais sã, né? E eu trago Manuel de Barros, que é um poeta menino, crianceiro, lá do Pantanal, que tem nos ajudado muito a compreender a própria pedagogia da infância com a sua poesia. E o Manuel, em um dos seus escritos, diz o seguinte: o olho vê, a lembrança revê,
a imaginação transvê. Precisamos transver o mundo. E aí, inspiradas nessa sabedoria poética do Manuel, eu penso que no momento em que estamos inseridos, a gente tem esse desafio, né, de ver este mundo, não só com os olhos dos adultos, mas também a partir da perspectiva dos menores, os bem pequenininhos, né, e de transvê-lo a partir de todos os desafios e de todas as complexidades que esse cenário tem nos imposto, né, com a esperança, né, não é uma esperança vã, como diz o Freire, não é a esperança de quem espera, mas é a esperança de quem, neste momento de isolamento, a gente está junto de outras formas e a gente espera passar por ele de uma forma mais forte, mais renovada e mais consciente, né, do potencial que a sociedade tem no seu coletivo, né. Como indicação de leitura, especialmente para os educadores, eu deixo esse livrinho, na verdade é um documento da Secretaria Municipal de Educação, que se chama Currículo Integrador. Ele é um documento que vai falar das infâncias e da potencialidade das crianças. Penso ser esse um conhecimento, um conteúdo que pode pautar a nossa reflexão para que a gente nunca perca de vista, especialmente pelas considerações que a professora Célia acabou de fazer, para que a gente não recupere, a partir do vivido, práticas que nós tentamos e buscamos superar há tanto tempo. Muito obrigada. Professora Jéssica, por favor. Bom, como indicação de leitura, acredito que seja importante a gente resgatar algumas questões das diretrizes, né, quando a gente pensa em interações e brincadeiras. Eu trouxe mais uma indicação, na verdade, de vídeos, do professor Paulo Sérgio, né, ele é professor doutor que coordena o OBSI, que é o Observatório da Cultura Infantil, e ele fez uma live juntamente com a psicóloga Bianca Stock. Inclusive, esse vídeo foi utilizado pela Solange, pelo secretário aqui da nossa rede, para pensar sobre essas questões dos saberes em casa, né? É um vídeo longo, mas eles discutem bastante sobre essas questões a se pensar para crianças, pais e educadores em isolamento. Ela está disponível no YouTube. Professora Edivaldo. Eu reitero a sugestão do vídeo que a Jéssica indicou. Ele ajudou a pensar o programa Saberes em Casa, e tenho bastante preocupação com as informações nesse momento. Então, que a gente possa buscar informações seguras, confiáveis, e é isso. Obrigada, professora. Professora Célia. Bom, minhas considerações finais, que é um desejo, né, um desejo que esse tempo, ele possa nos permitir, porque ele desnuda, né, algumas questões, que ele possa nos permitir a problematizar e a caminhar no sentido de olhar para as questões de gênero, as questões de classe, geração, raça e etnia. Nos convoca, né, essa situação nos convoca, tem aí algo que nos chama e acho que não dá para perder esse momento. Como uma mensagem final, eu tinha pensado no Manuel, né, que bom que não trouxe, né, Renata já trouxe, mas eu recebi antes de ontem, a carta de uma colega, hoje ela é uma diretora de creche, e ela foi minha aluna alguns anos atrás, e ela traz uma carta onde ela um pouco reflete a situação que ela está vivendo como diretora. E ela diz assim, né, essa pessoa é a Paula de Carvalho Penteado, hoje diretora de creche conveniada em São Paulo, uma pedagoga. É preciso aprender a lidar com essa nova noção de tempo para aprender a viver em um mundo que não nos acelera, ao contrário, nos pede calma. Só assim é possível entender as demandas que estão surgindo. Elas não são por atividades, mas por humanidade. Esse é um pouco nada, esse é muito do meu desejo. E como indicação, de leitura, mais para os professores e para os curiosos. Eu acho também que esse tempo, ele nos convoca a essa conversa
que é Por que a Creche é uma Luta de Mulheres. É um livro em que inquietações feministas já demonstram que as crianças pequenas são de responsabilidade de toda a sociedade. Ele é de 2018, e eu acredito que, enquanto a gente não discutir, né, de forma interacional, o lugar da infância e o lugar da mulher na sociedade, pouco a gente avança. E a creche é uma luta mesmo das mulheres. A creche ela resulta como um direito lá na Constituição, como resposta ao movimento das mulheres e ao movimento feminista. Acho que cabe retomar. E é isso. Acho que Obrigada. abrimos Obrigada, agora, é professora isso? Célia. Professor Agradeço. João, como está o nosso chat? Temos questões? Quem são os inscritos? Ok, Ithali. Alô? Bom, estão escutando? Sim, perfeitamente. Então, nós temos 2 blocos de inscrições, eu abri um terceiro, mas eu não sei se dará tempo. Então, a proposta é que as pessoas se manifestem, né? Acho que no primeiro bloco a gente abre e depois para o segundo. Lembrando o objetivo do evento, né? As questões devem se referir ao propósito, ao debate aqui aberto, né? E dialogar com as pessoas que expuseram, não é? Então, a primeira inscrita é a Mara Lúcia da Silva, né? Então, bom dia a todas e todos. Obrigada por essa iniciativa. Acho que as discussões têm sido extremamente importantes. Então, em primeiro lugar, né, reiterar aqui o meu agradecimento, que bacana é poder discutir essas questões tão urgentes e tão necessárias, né? E em cima do debate de hoje, um pouco a professora Renata já respondeu a minha questão, que é com relação às ferramentas, né, que têm sido utilizadas para essa aproximação que ela tão lindamente mostrou preocupação, né, de alguns gestores da rede municipal em aproximação com relação às famílias. A gente sabe que a comunicação entre escola e família é um desafio que a educação tenta enfrentar, né, presencialmente já é um grande desafio, né, em momentos de isolamento, eu penso que isso só dificulta. Então, quais as ferramentas que estão sendo utilizadas, ela já falou do WhatsApp, mas se existem outras, e de que maneira, se já é possível, né, mesmo que nesse momento inicial, alguma avaliação, né, da aceitação por parte das famílias, tendo em vista, inclusive, principalmente, na verdade, os dados que a professora Célia trouxe. A gente sabe que essas questões, que ela também, de maneira muito importante, né, colocou, essas questões de gênero, classe, raça, elas têm um impacto muito forte sobre a rede pública especial, vou falar da que eu conheço, né, que é a do município de São Paulo. Isso já é um impacto muito forte. Então, de que maneira esses dados são levados em consideração, e se é possível já algum tipo de avaliação da aceitação desse processo de aproximação que a professora Renata falou. E de que maneira as educadoras, as professoras, de um modo geral, têm sido convidadas a participar dessa aproximação, se há alguma iniciativa nesse sentido, ou se está, como colocou o professor Edivaldo, nesse processo ainda de formação e de um afastamento. É isso, obrigada. Obrigado, Mara. Então, Michele Vital, por favor. Eu sou professora de SEI, da Prefeitura Municipal de São Paulo, e eu gostaria de relatar um pouco como está sendo a nossa prática, de forma breve, né? A professora Renata já falou um pouco como que foi o processo, né? As ferramentas que a gente está usando enquanto professores, né? O caderno que foi enviado às famílias. Eu vou falar um pouco como está sendo o trabalho no SEI que eu trabalho, né? Bom, a equipe gestora está sendo muito acolhedora de todos os profissionais. Assim, eu me sinto muito privilegiada de estar numa escola que tem uma visão muito humana de educação. A princípio, depois que saíram as portarias normativas, elas marcaram uma reunião com a gente e acolheu esses profissionais, acolheu as limitações que esses profissionais têm ao usar a tecnologia, os sentimentos que esses profissionais estão tendo diante
da pandemia, as emoções e todas as experiências que esses profissionais estão passando. E assim, no decorrer do nosso trabalho, está tendo um trabalho muito de reflexão, né, sobre a concepção de crianças, de bebês e crianças pequenas que a gente acredita, que a gente defende. Então, a gente enfatiza que a gente não quer fazer um trabalho onde seja superficial, que a gente faça algo que não está atrelado ou alcance a comunidade que a gente atende, é uma comunidade periférica, né, do Itaim Paulista. Então a gente não está querendo fazer um trabalho superficial, a gente quer olhar a comunidade que a gente atende, as famílias que a gente atende, as crianças e os bebês que a gente atende, num trabalho de acolhida, né, que vai muito além dessa relação neste momento de professor-criança, né, profissional e gestor. E o nosso objetivo agora é acolher essas famílias e essas crianças, e para isso, a nossa gestão, ela deixou os profissionais à vontade para escolher qual ferramenta tecnológica, né, vão usar, qual instrumento que eles vão usar para chegar até essas famílias, né. Então, foi sugerido usar o WhatsApp, foi sugerido usar grupos privados de Facebook, telefone, mas que também o profissional, nesse momento, ele se sinta respeitado enquanto a sua integridade, enquanto as suas limitações, porque nesse momento há um grande número um aumento de exposição de imagem que a gente se preocupa muito, não só dos profissionais, mas também dos bebês e crianças, né? Então, a gente está buscando, através de grupo de WhatsApp, ligações, falar com essas famílias, mas perguntando como eles estão nesse momento, se eles estão precisando de alguma coisa, porque os primeiros contatos que a gente tem com essas famílias, é nítido que eles estão preocupados se vão receber o cartão merenda, né, com questões de necessidades básicas, e a gente tem que ponderar isso nesse momento, porque a gente sabe que vai ter um aumento de desemprego, a renda vai cair, a desigualdade vai aumentar muito mais. Então, a nossa preocupação nesse seio, com esse grupo, é primeiro acolher as necessidades das famílias. É claro que no grupo de WhatsApp a gente tem contato com os pais, às vezes uma mãe manda um áudio da criança, ou às vezes ela quer mandar um vídeo, ou a criança manda alguma fala para falar com o professor, e a gente está acolhendo tudo isso de uma forma calma. Então é isso, o que eu queria dizer, que a nossa escola, o SEI que a gente trabalha, ele está fazendo um trabalho de acolhida com muita responsabilidade, respeito e amorosidade com as famílias nesse momento. É esse o nosso trabalho. Obrigada. Bárbara Orlandim, por favor, sua questão. Olá, bom dia a todo mundo. Primeiro, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Certo, tá, obrigada. Eu queria primeiro agradecer, né, as contribuições, me ajudaram a refletir bastante sobre diversas questões. A minha atuação também é na Prefeitura de São Paulo, na educação infantil, e eu atuo em EMEI. Lá na nossa escola, a gente tem feito ligações para as famílias, e nesse sentido, eu vou um pouco na fala acho que foi a Jéssica que comentou sobre a questão dessa interação que a Jéssica e a Renata, né, comentaram sobre o papel da educação infantil. E aí, nas ligações feitas, nas ligações que eu consegui fazer, eu ouvi bastante das famílias falando que a gente fez uma pergunta sobre como as famílias estão fazendo com as crianças, como eles estão interagindo com as crianças em casa, e muitas famílias falaram, eu comprei uma lousinha, eu estou fazendo ela escrever o nome dela. Então, realmente é um trabalho muito importante esse de ter um diálogo com a família sobre o papel da educação infantil, porque a gente vê que realmente falta esse diálogo, né? E aí também pensando um pouco sobre o que vai ficar para depois, né? Que essa pandemia passar me fez refletir sobre essa visibilidade, né? Que está sendo dada esse olhar de interagir com essas famílias à distância.
agora e que depois pode ser que venha continuar a ser à distância, o que pode ser positivo ou negativo, né, que tem que ser pensado com muito cuidado. E para os professores, pensando no lado dos professores, como que eu falo pensando na minha realidade, né? A gente tem 35 crianças dentro da sala de aula, e aí essa interação ela fica comprometida. Então eu acho que implica na gente pensar nas lutas e que a gente já vinha tendo antes e de fortalecer essa luta, né? Por uma qualidade, né, do que se oferece aí na educação infantil. Inclusive pensando na questão que a Célia comentou sobre a garantia do direito social, que a gente tem hoje nas EMEIs, pouquíssimas que têm a educação em horário integral, né? E aí, só para finalizar, desculpa se eu me alonguei, né? Mas, enfim, só finalizando, gostaria também de que, se for possível, a gente comentasse um pouquinho sobre a questão das famílias de crianças com deficiências, porque eu até ouvi semana passada essa semana, uma discussão da ANPED, em que um professor comentava em que se vive muitas famílias e muitas pessoas com deficiência estão vivendo uma segunda quarentena. O que ele quis dizer com isso? Que já existia uma quarentena, já existia digamos, um isolamento, uma exclusão, e que agora isso se adensa mais, né? E aí, como que a gente pode pensar nisso? Mais ou menos essas minhas contribuições. Muito obrigada. Obrigada, professora Bárbara. Quem dos nossos convidados gostaria de começar as respostas? Oi, eu posso começar respondendo aí a Mara Lúcia, né? Eu comentei como que no coletivo do SEI a gente se organizou através da linha de transmissão, mas é importante salientar que cada escola, analisando a sua realidade, a sua comunidade, teve também a liberdade de pensar em outros meios de comunicação com as famílias, né? Tem escolas que têm consolidado blogs, tem escolas que têm consolidado o Facebook, o Instagram, enfim, cada um ali analisando com o seu coletivo o melhor e talvez o meio de comunicação que fosse mais estendido e de mais fácil acesso às famílias, teve aí a liberdade para configurar essa comunicação. Nós estamos ainda num período muito inicial, né? Então, o que eu trago aqui como uma avaliação é um olhar ainda muito inicial do processo que a gente está vivendo. A aceitação das famílias é muito positiva, né? A professora que me antecedeu contou um pouquinho do que as famílias encaminham, e é muito parecido com o que a gente tem vivido. Encaminham fotos, encaminham áudios, conversam com a gente sobre outras questões, às vezes não relacionadas a proposta de comunicação inicial, como, por exemplo, essa atribulação que as mulheres estão vivendo dentro de suas casas, cumprindo muitos papéis ao mesmo tempo e tendo que dar conta de muitas funções. Isso também tem sido objeto de debate das nossas conversas, né? Então, é uma avaliação ainda muito preliminar, né? Mas que transparece, até esse momento, uma boa aceitação e uma boa interação com as famílias aí, sabendo que muitas delas têm restrição à questão do acesso, enfim, da comunicação. Mas, inicialmente, tem sido um diálogo muito positivo, muito propositivo. Acho que as falas, os relatos da Michelle e da Bárbara, e mesmo a pergunta da Mara, diz muito do quanto que os professores estão comprometidos e os professores, gestores, os profissionais da área, tentando buscar formas para viver esse momento sem agredir os seus princípios, né? E de acordo com a concepção de educação infantil. Um comentário muito breve só em relação às deficiências. Essa pandemia, ela está potencializando aquilo que nós já tínhamos, né? A educação infantil, que a gente dizia antigamente, que os primos pobres da educação era a educação infantil, né? A EJA e a educação especial ou atendimento especializado, está aí colocado, né? Aquilo que é pouco incluído nesse momento está mais agravado mesmo. Não poderia ser diferente, infelizmente, não poderia ser diferente. E, felizmente, é uma oportunidade para a gente
né, repensar, tá vindo à tona, né, mais uma oportunidade para a gente dizer o quanto que é importante, a gente precisa pensar. É isso. Obrigada, professora Célia. Professora Jéssica ou professor Edivaldo, gostariam de fazer algum comentário antes de... Por favor. Eu acredito que os comentários da professora Célia e da professora Renata já tenham contemplado sobre a questão de Guarulhos, né, da resposta dos professores ou da família, como tem participado. Por enquanto, a gente não existem respostas, né, a gente estava num período de recesso até então, e a gente inicia o nosso novo período a partir do dia 4. Então, creio que novas respostas se darão daqui para frente, né. Respondendo à primeira pergunta, nós, professores, não fomos chamados pela secretaria para discutir qual seria a melhor proposta ou o melhor modelo. No entanto, eu acredito que a proposta adotada pela secretaria, juntamente com a prefeitura, de fazer parceria com a TV Câmara, neste momento foi a melhor, por ser uma TV aberta, gratuita, e de não precisar do uso de dados, para ter acesso à internet e sem grandes cobranças para os alunos nesse momento, tal como a gente vê na Prefeitura de São Paulo. Felipe José, por favor. Vivendo como professor nesses tempos, eu lembro muito daquele livro Poema Pedagógico do Macarense, né, que ele vai falar como a gente educa para o novo mundo, ou um novo sujeito, sendo o homem antigo ou o sujeito antigo. E a gente tem que lembrar que nós somos professores do mundo antigo, educando para o novo mundo, né? A pandemia talvez seja um convite para a gente resgatar o sentido de ser professor, né? Em essência, o ser professor talvez seja a possibilidade de continuar ou de romper com o que está sendo. E essa é uma possibilidade, talvez, colocada goela abaixo, de romper com o que está sendo. Eu vejo que entre a gente há um consenso, né, que o mundo está mudando e que a gente tem que educar para um novo mundo. E minha pergunta que fica é justamente principalmente para quem está dentro da sala de aula. Qual que é essa consciência? Ela está se expandindo entre os professores? Há uma tentativa de discutir como, talvez, repensar, resgatar o sentido da escola, principalmente seria uma educação pública nesse mundo pós-Covid, e como a gente faz isso? Porque o que eu entendo muito, dentro da minha experiência, é o que a gente tenta fazer é estender as mãos ou as pernas da escola até a casa, até a sala aí onde você está. Nesse gesto, talvez, tentando chegar e te entregar o livro. E talvez não seja essa a nossa forma de fazer educação. E talvez antes de pensar o como fazer, talvez a gente precise resgatar uma consciência, ampliar uma consciência docente dessa possibilidade, né, de fazer uma nova educação. Não sei se eu fui claro, tentei ser rápido, mas é essa pergunta que fica, principalmente para os colegas que estão na educação básica e para quem mais puder comentar. Obrigado. Obrigado, Felipe. Mariana Couto Podaleira, por favor. Oi, bom dia. Como eu falei com o professor João, eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, da perspectiva de pai, de mãe, né? A escola sugere, nesse momento, que a gente mantenha uma rotina parecida com a rotina escolar, mas está tudo diferente, né? Além dos horários, das atividades, e eu gostaria de ouvir das educadoras, se possível, o que elas pensam sobre isso, se a gente deve manter uma rotina mais escolar, né? Não escolar, nem parecida com a rotina escolar em questão de horários e atividades, ou se a gente deve manter, no meu caso, uma rotina extraordinária, né? Não é nem de férias, nem porque eu estou trabalhando em casa, e nem mantendo os horários e as atividades escolares. Obrigada, bom dia. Obrigado, Mariana. Então, Ítali, por favor. Professores, dos nossos convidados, quem gostaria de comentar esse bloco de questões, por favor? Eu gostaria só de responder à questão da Bárbara, que ficou pendente sobre a educação especial. Em Guarulhos, o programa Saberes em Casa,
ele conta com uma programação para as crianças com deficiência. Na segunda-feira vai ter atividades de Libras em casa, na terça-feira desenvolvimento de autonomia, na quarta programa Música nas Escolas, e também aulas de educação física na quinta-feira. E aí há orientações para as crianças com deficiência, para os pais ajudarem, etc. Sobre a questão do Felipe, eu acho que essa consciência dos professores a gente só vai saber mesmo na volta às aulas físicas mesmo. Porque, pelo menos nos grupos de que eu participo, os professores não têm conversado muito e se posicionado muito a respeito dessas questões. E circula muita fake news também. Ok, obrigada, professor Edivaldo. Estamos chegando ao final do nosso tempo. Se alguém tiver algum dos nossos convidados, alguma última consideração. Eu gostaria de comentar a fala do Felipe, né? O Felipe traz um Macarenco e me fez lembrar, e aí eu respondo com Galeano, com Eduardo Galeano, Felipe. Esse mundo está gestando, eu acredito, com o Galeano, que este mundo está gestando um mundo novo, né? Nós, como educadores, o que nos faz, né, estar aqui é porque nós acreditamos nesse processo, e fecho com o Galeano, né? Nós preciso acreditar, e acredito que nós estamos gestando um mundo novo, sem romantismo, né? Mas é possível, neste momento, gestar um mundo novo. Era isso. Eu queria conversar com a Mariana, na perspectiva da pergunta dela como mãe. Mariana, eu penso que é você, né, na condição de mãe e de trabalhadora dentro da casa, que deve dialogar com a sua criança e construir coletivamente com ela a melhor rotina possível, né? Penso que nenhuma rotina deve ser imposta a nenhuma família, porque qualquer que for esta rotina, ela vem no modelo pronto, no estilo uniforme único, pronto a vestir. E neste processo, ela não cabe a todos, né? Então, eu penso que neste momento, na conjuntura na qual nós estamos inseridos, é você, junto com as suas crianças aí na sua casa, com a realidade que vocês vivem, que vocês vão criar, inventar, propor uma rotina que seja significativa para vocês, porque tudo que for imposto e não significativo, ele não vai gerar nada de positivo, nem para você como mãe e nem para as crianças aí nessa relação familiar que vocês estão estabelecendo. Obrigada, professora Renata. Mais algum comentário, professora Jéssica? Não sei se gostaria. Não, eu ia comentar sobre o que a Renata comentou, mas acho que ela contemplou 100% a minha fala. Obrigada, porque a gente fica nessa mesmo, né? A angústia das mães, dos pais, dos familiares. Acho que é uma questão que precisa muito ser respondida. Obrigada, Renata. Professor João, gostaria de fazer uso da palavra antes de caminharmos para o encerramento? Não, só queria agradecer aos participantes, aos convidados e às pessoas que fizeram perguntas, comentários, e além dos que acompanharam. E lembrar que comentários ou outros, professores que são do ensino médio, por exemplo, acho que a Marta, se eu não me engano, estou lembrando que acho que é o que a Ítala vai fazer, né, que é um ciclo de debate, então a gente vai discutir ensino médio, ensino superior, mas aí é o papel da Ítala. Imagine. Agradeço já ter dado o expediente, João. Bem, tivemos hoje o segundo encontro do ciclo Educação e Formação em Tempos e Espaços de Pandemia, uma iniciativa conjunta do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Profissão Docente, o PRODOC, do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Escola Pública, Infâncias e Formação de Educadores, o GPPinfor, e conta a iniciativa com o apoio do CEF, que é o Centro de Formação de Educadores da Escola Básica da Unifesp, sediado no campus de Adema. Agradeço as contribuições dos nossos convidados, professora Célia, Renata, Edivaldo, Jéssica, e também a participação de todos que estiveram aqui conosco nessa conversa, né?
Lembrando que o vídeo desse encontro será disponibilizado nos próximos dias no site da Unifesp, pode ser acessado no site da Unifesp Diadema e da Unifesp Guarulhos. E como disse, como lembrou o professor João, na sexta-feira que vem, dia 8 de maio, nós teremos o terceiro encontro, né, para conversarmos sobre as experiências educacionais dos professores do ensino fundamental, na sequência do médio, e depois, na outra sexta, finzinho de maio, ensino superior. Muito obrigada, até a próxima e tchau, tchau para todos.